Olá pessoal, então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês a diferença entre ativos reais, ativos financeiros, o que são, conceituá-los e colocar qual o problema de cada um deles e por que você tem que fazer o equilíbrio na hora de investir, ok? Então, ativo, começando pelo ativo, né? O que é um ativo? Ativo é tudo aquilo que te gera renda. Essa é a maior dificuldade, às vezes, de compreensão, e foi o que me ajudou a perceber quando eu realmente obtive resultados nos meus investimentos. Era perceber que, por exemplo, muitas vezes a casa não era um ativo, o carro próprio não era um ativo, porque só me gerava despesa. Então, aquilo que te gera despesa, né? Embora você pense, mas o carro é um patrimônio meu. Ele pode ser um patrimônio, mas ele não é um ativo. O ativo é aquilo que te gera renda. O carro, ele te gera despesa. A tua casa própria, ela te gera despesa, porque você tem custos com IPTU, com manutenção da casa, né? Então, o carro, você tem custo de combustível, IPTU, manutenção, tudo isso, então, te mostrando que isso não é um ativo. Ele é um patrimônio, porém não é um ativo. Ativo é aquilo que te dá renda. Em investimentos, existem dois grandes grupos, que são ativos reais e ativos financeiros, certo? Ativo real é aquilo que você tem, um terreno, um imóvel, uma propriedade intelectual, por exemplo, se você é engenheiro, aquela tua capacidade de realizar de fazer uma obra e tal, é um ativo real teu, né? Porque aquilo vai te gerar renda, certo? Então, ativo real é algo físico. Uma empresa onde você é dono da empresa, é um ativo real, certo? Ativos financeiros, tá? Eles não é algo físico. Então, você tem, na realidade, é uma reivindicação sobre o ativo real. Deixa eu te colocar para você entender melhor. Por exemplo, a fábrica da GM, você não é dono da fábrica da GM, porém, você pode, através de um ativo financeiro, se tornar sócio daquela fábrica, que é comprando ações. Então, você está reivindicando o lucro daquela empresa, através de um ativo financeiro, certo? Então, ativos reais, terreno, propriedade, né? Aquilo que é físico, tua empresa. Ativos financeiros, uma reivindicação sobre o ativo real. No grupo dos ativos financeiros, existem dois grandes grupos, certo? Que é renda fixa e renda variável. Quando a gente está falando de ativos financeiros, nós estamos falando de você emprestar o teu dinheiro e por isso receber algo em troca, certo? Quando você investe em renda fixa, quando você contrata esse produto aqui, você tem a certeza de quanto você vai ganhar. Então você sabe ao contratar quanto que você vai ganhar. Para quem você empresta quando você está investindo em renda fixa? Então vamos lá, se você está colocando na poupança, você está emprestando para um banco. Se você está emprestando para os bancos através de CDB, LCI, LCA, você está emprestando também para os bancos. CDB, né? Um certificado de depósito bancário, quando você empresta diretamente para o banco. Letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio. Você está emprestando para o banco e ele vai destinar esse recurso específico para a linha imobiliária ou para a linha do agronegócio. O rendimento desses ativos, do LCI e do LCA, é isento de imposto de renda. Ok? Quando você empresta, que é outra opção que você tem de renda fixa, é emprestar para o governo, tá? Através do Tesouro Direto. Tá? Então, o que é o Tesouro Direto? Foi um programa em parceria da Bolsa com as corretoras e com o governo federal que proporciona você emprestar dinheiro para o governo através das corretoras, online, direto da tua casa, sentado na frente do teu computador. Tá? Então você pode emprestar. Ele é um título de renda fixa. Tá? Eu vou destinar depois um vídeo falando só sobre Tesouro Direto, que embora ele seja um título de renda fixa, ele possui oscilações também de acordo com o tipo de investimento que você fez. Certo?
E você também pode emprestar dinheiro para as empresas através de debêntures. Já ouviu falar nesse nome? Então, debêntures é quando você empresta o teu dinheiro para empresas e por isso ela vai te pagar uma remuneração. Geralmente, né, elas pagam uma remuneração maior do que o CDB, porque você está emprestando dinheiro para uma empresa e para um banco, o risco de emprestar para uma empresa ele é maior. O risco de essa empresa quebrar e tal, então existe o risco é maior e por isso que ela te paga mais por isso. Entretanto, ela exige que você deixe um mínimo de tempo lá. Então é um ativo que tem muito problema de liquidez. Certo? Então, muitas vezes, a hora que você quer vender, se você quiser vender antes do prazo, é muito difícil que você consiga. Ok? Então, todos esses produtos aqui é um ativo financeiro de renda fixa, onde você está emprestando o teu dinheiro e você tem a certeza de quanto vai receber. Certo? Então, há um problema aqui, hoje, nesses produtos aqui, que eu vou explicar logo um dos problemas, que eu vou explicar de cada um dos ativos, né? E aqui, nesse caso aqui, que a renda fixa agora tem pago pouco porque os juros estão baixos, certo? Renda variável. Aqui você não tem a certeza de quanto você vai receber, tá? Porque aqui você está investindo ou em ações, quando você investe em ações, você está se tornando sócio de uma empresa, então você está... pelos dados, né, pelos resultados históricos daquela empresa, você espera que ela, se você investiu em uma empresa que dá lucro, você espera que esses lucros continuem e você tenha uma participação desses lucros, porque você é sócio, é sócio de uma cota. De acordo com as cotas que você investiu, você quer receber de volta. E se essa empresa está crescendo, ela vai valorizar. Então, outra maneira de você ganhar com a valorização do ativo. Então, um dos produtos de renda variável são ações, outro produto de renda variável são os fundos imobiliários, os fundos imobiliários, embora ele pareça muito com um ativo de renda fixa, ele é um ativo de renda variável. Por quê? Porque ele também sofre oscilações de mercado. Bem menos do que as ações, porém ele tem oscilação de mercado. O fundo imobiliário é quando você está comprando cotas também, né, de investimentos em empreendimentos imobiliários, sejam empreendimentos de tijolos, que a gente chama, que são prédios, né, seja investimento em shoppings, seja investimento em galpões, quando as empresas compram galpões para alugar, e falando nessa parte de aluguel, quando você investe em fundos imobiliários, você começa a ter dividendos, remuneração, geralmente mensal, eles são obrigados a pagar no mínimo semestralmente, distribuir parte do lucro deles no mínimo semestralmente, mas a grande maioria deles paga mensal. Então você tem uma participação. Esse aluguel mensal, ele é isento do imposto de renda, então é mais um atrativo. No momento que eu gravo esse vídeo, ele é isento do imposto de renda. Por que que eu falo isso? Porque o governo já pensa em taxar esse tipo de investimento. Porém, os gráficos são atrativos, o ramo imobiliário ele também é um ramo que pode recuperar rápido, porque o governo, quando estimula o consumo, ele estimula baixando taxa de juros, que é o que está acontecendo agora, então desestimula você de ficar aqui, né, e você começa a ir para a renda variável. Mas ele estimulando o consumo, baixando essa taxa de juros, a gente vai para onde as pessoas mais tomam dinheiro emprestado. Primeiro, né, carro próprio, dificilmente se compra um carro zero sem financiar. Segundo, casa própria, e aí entra essa questão que pode fazer que, se você está posicionado em fundos imobiliários, pode ter um retorno bom, porque os gráficos estão em baixa, é um momento bom de investir. Outro fator positivo, além da isenção do aluguel, é a liquidez. O fundo imobiliário possui liquidez diária. Se eu comparar esse ativo aqui com um terreno, por exemplo, ele acompanha a valorização desse terreno, porém o terreno, quando você quer vender, você não vende de uma hora para outra. Você vai ter que oferecer, colocar numa imobiliária, isso vai demorar. Aqui, como a liquidez é diária, vai ter gente querendo comprar esse ativo de você toda hora, através do mercado financeiro, através da corretora que você abriu a conta, que você investiu em, certo? E existem também
os derivativos, que é outro tipo de aplicação de renda variável. E aqui entram os contratos futuros, e aqui entra as opções de ações, aquilo que eu coloquei para vocês lá no curso 1, na parte 1, e nessa parte, nesse módulo, eu vou falar um pouquinho mais sobre opções, e a estratégia que eu uso, né, da opção é utilizar elas para remunerar o teu patrimônio. Se você já tem ações, pode usar ela para remunerar, e se você tem a renda fixa, pode se posicionar operando a vendido e remunerar parte do teu ativo lá do CDB, que paga pouco, ok? Então, esses os principais ativos, e ainda existem, que pertencem aos dois grupos, os fundos. Fundos, como o próprio nome diz, né, é quando você é cotista, você entra num conjunto, você compra cotas no valor que você quiser, de vários tipos. Ele pode ser tanto de renda fixa quanto de renda variável. Tem fundos de renda fixa, tem fundos de multimercado, tem fundos de ações, né? Então, e tem fundos cambiais, certo? Então, fundos de renda fixa, como o nome diz, são fundos de renda fixa, fundos de ações, o gestor ele tem que investir no mínimo 65% do valor do fundo em ações, fundos multimercado, né? Ele pode investir tanto em ações, quanto em derivativos, quanto em câmbio, ele tem a liberdade, né? Ele não é obrigado a investir um percentual, então ele é livre, por isso que são fundos que têm geralmente um risco maior. Os fundos cambiais, que são fundos daí que investem em moeda, geralmente são fundos atrelados ao dólar. Okay? Vou falar isso quando a gente for falar sobre equilíbrio de carteira, sobre correlação, como proteger a carteira, se você está 100% posicionado em renda variável, qual o ativo que te protegeria na hora de investir, se está 100% em renda variável, como fazer uma proteção de ações, que é, no caso, o câmbio, né? Para ficar mais fácil para você entender. Bolsa sobe, dólar cai. Tá? Dólar sobe, bolsa cai. Então, isso são ativos que não são correlacionados. Então, uma maneira de se fazer um equilíbrio entre bolsa, se você está com muito ativo em bolsa, é comprar fundo cambial. Isso é uma proteção, certo? Ah, Anderson, mas isso funciona sempre? Sempre quando bolsa cai e dólar sobe? Não, não é sempre, mas é na maioria das vezes. Então, a gente tem como calcular racionalmente qual a relação, a correlação de um ativo em relação ao outro, certo? Então, aqui eu estou falando um pouquinho sobre proteção, ok? E aqui, então, eu vou mostrar para vocês qual o problema de cada ativo, certo? Bom, então, continuando. Qual o problema aqui de cada ativo? Então, cada um ativo ele tem os seus problemas. Se você investir 100% em renda fixa, qual o problema que você tem? Você até estará mais seguro, mas você tem um problema aqui de rentabilidade. E lembram, no curso 1, o que eu falei de um bom equilíbrio é aquele que faz um equilíbrio entre rentabilidade, liquidez e segurança, controle de risco, ok? Então, problema de investir 100% em renda fixa é rentabilidade. Por quê? Porque a renda fixa é atrelada à taxa básica de juros. Quem informa a taxa básica de juros? O governo. Qual é o nome dessa taxa básica? Ou seja, o custo mínimo do dinheiro. O governo informa através da taxa Selic, que hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, está em 6%, está caindo. Se a gente comparar isso a anos atrás, a gente tinha uma taxa de juros de 18% ao ano. Né? Então, era uma taxa atrativa, então valia a pena deixar os produtos em renda fixa. Hoje, não vale mais a pena, porque ele te paga 6%. Né? Quem investe em poupança, por exemplo, recebe menos de 5%. Então, cada vez está ficando menos atrativo o investimento. Então, se você investiu em poupança a menos de 5% e o governo informa que a taxa básica é 6%, você está perdendo dinheiro para a própria inflação, para o custo básico do dinheiro. Problema aqui, rentabilidade. Aqui, ativos financeiros. Qual o problema dos ativos reais? O problema dos ativos reais é liquidez.
Ou seja, você não consegue transformar o seu dinheiro, o seu patrimônio em dinheiro de uma maneira rápida. Então, se você está, por exemplo, 100%, eu invisto 100% em imóveis, Anderson, isso é bom ou isso é ruim? Em primeiro lugar, não existe o bom ou o ruim. O que existe sempre é que a gente traçar um equilíbrio de acordo com os nossos objetivos. Se você está 100% em ativos reais e precisa do valor e não tem, então ele não é bom. De acordo com a tua meta, não é bom, porque você vai precisar de dinheiro e não tem. E quando for vender, vai demorar para vender. Então aqui o problema é liquidez, aqui o problema é rentabilidade. E aqui, qual o maior problema? Controle de risco. Controle de risco, tá? Quando eu começo a falar em ações, então eu entro na questão de risco, tá? E o risco que eu falo aqui é risco de mercado. O que é risco de mercado? Risco de mercado é oscilação de preço. E isso é totalmente natural quando eu entro para renda variável. Vai ter um vídeo onde eu vou falar como se calcula esse risco, ele pode ser calculado, como que eu sei essa oscilação, em 95% dos casos, de qual a qual preço vai variar um ativo. Tá? Então, aqui eu entro em ações em controle de risco, certo? Entre ativos reais, terreno e fundo imobiliário, embora ele seja eu tenho o problema aqui do controle da questão do risco, né, que risco de mercado, e aqui também eu tenho um risco que é o risco de crédito, ou seja, de uma empresa quebrar, então existe o risco de crédito também, mas eu posso traçar um equilíbrio entre todos esses ativos, ok? Então, qual o balanceamento que eu devo fazer entre todos esses ativos para que eu tenha uma boa alocação de carteira, ok? Então é isso que eu vou sugerir aqui. Então, qual uma alocação que seria com um bom equilíbrio? Eu não vou dizer que uma alocação ideal, mas com um bom equilíbrio para que você faça o equilíbrio entre rentabilidade, liquidez e segurança. Ter renda fixa com um único objetivo, não só de proteção, mas visando oportunidades futuras. Oportunidades. Então, isso é muito interessante. Por exemplo, o mercado oscila e, de repente, o mercado cai e você tem um bom ativo em carteira. Então, surgiu uma oportunidade de você comprar mais daquele ativo ou surgiu outro ativo que você pode comprar. Se você não tem ativo alocado em renda fixa, teria que vender um dos ativos da renda variável para comprar. Então, primeira coisa da renda fixa, oportunidade. Lá no curso 1, eu falava que o grande objetivo da renda fixa era a proteção. Aqui, a gente está dando uma disruptura. Aqui a gente está visando o quê? Oportunidade. Claro, o que mais interessa é a tua meta. Se você não tem um colchão financeiro, parte do teu colchão financeiro deve estar em renda fixa. É aquilo que você vai precisar a um curto espaço de tempo. Se você tem prazo, não esqueça também que eu falo na primeira parte do curso 1, se você tem prazo, você deve investir em renda fixa. Se você não tem prazo e está montando uma renda passiva futura, então você vai investir em renda variável. Qual o ideal de colchão financeiro? Então isso é muito relativo, de pessoa para pessoa e do nível de segurança do teu salário, daquilo que você recebe mensalmente, teu salário pro labore. O ideal é que você tenha no mínimo 6 meses de salário daquilo que você recebe mensalmente alocado em renda fixa, certo? Uma boa alocação é um equilíbrio entre renda fixa e renda variável, não só ações, mas ações e fundos imobiliários. Por quê? Porque o fundo imobiliário não oscila tanto quanto a ação e ele vai te gerar uma renda passiva todo mês. Ele te paga um aluguel mensal. Tá? Então, percentualmente, o que seria isso ideal? Bom, como eu falei, não existe o ideal, mas um bom equilíbrio seria 10% em renda fixa, tá? E 45%. 45% em ações e 45% em fundos imobiliários. O fundo imobiliário, tá, ele não reage igual uma ação quando tem algo que vai fazer ela subir. Tá? Outra coisa que eu quero colocar para vocês aqui é uma diferença muito grande entre preço e valor.
certo? Mas aqui, uma carteira de alocação sugerida, mínima. 10% em renda fixa, 45% em ações e 45% em fundos imobiliários, certo? Para o investidor de longo prazo, isso aqui é muito interessante, tá? Então, se você pretende comprar ações para manter ela em carteira, o que é mais importante? Valor. Você escolher boas empresas, aquelas que pagam dividendos, aquelas que geram lucro para você, que possuem um PL baixo, ou seja, preço sobre o lucro muito baixo, que você possa investir e saber que ela tem um potencial de suba muito grande, tá? E então você vai manter ela em carteira, tá? Preço é aquilo do momento, ela é a oscilação, então o preço ele varia muito. Se eu fosse explicar isso para vocês através de um gráfico, seria assim, tá? Então aqui passados 1 ano, 2 anos, um gráfico em anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Então olha só, você comprou um ativo aqui, certo? Então o que acontece com o ativo? Ele faz isso aqui, ele oscila. Pode acontecer de passou 1 ano, está abaixo do que você pagou. E isso é totalmente natural, tá? Então isso é assim que se comportam os ativos. Então de repente ele vai lá, ele sobe, ele desce, ele vai se comportando assim. Tá? Então, isso é preço, tá? Isso é oscilação de preço, tá? Passados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, eu vou traçar quanto que eu paguei aqui e quanto que esse ativo está me custando agora, está valendo ao final dos 7 anos, tá? Isso aqui é preço, isso aqui é valor. Conforme o tempo vai passando, o ativo está a teu favor, o tempo está a teu favor. Então, isso é que precisam vocês entender. Preço subiu, caiu, se vocês escolheram um bom ativo com valor, o tempo vai estar a favor de vocês. O valor, ele não se comporta igual ao preço. E é isso que as pessoas não entendem e acabam saindo do mercado em horas erradas, ou entrando e querendo sair rápido, ou querendo explorar em ações isso aqui. E aí acabam perdendo dinheiro para o mercado. E o mercado pune as pessoas que não entendem isso. Entenderam? Então, quando eu quero aproveitar a volatilidade do mercado, que é isso aqui, então, uma das proteções, e para isso servem as opções. As opções servem para a proteção. Eu vou envolver menos dinheiro, né, e eu posso ganhar, então, na oscilação do mercado. Mas não usem ações para fazer essas explorações. Trader, day trader, os que de sucesso, percentualmente, são muito pouco. 1%, 2% de traders que realmente obtêm sucesso. Se você aprender isso aqui, você tem uma boa alocação. Então, é isso nesse vídeo que eu mostrei para vocês como alocar a carteira, a diferença de um ativo real para o ativo financeiro, um equilíbrio entre os melhores ativos, que sejam renda fixa, ações e fundos imobiliários. Se você fizer esse equilíbrio, esse tripé, que eu chamo, entre os três, nesse caso sugestivo que eu fiz foi 10%, 45%, 45%, você estará realmente investindo em valor e o tempo vai estar a teu favor. Ok? Até o próximo vídeo.